Olá, sou Rodrigo Azevedo, advogado e editor do blog Licitante Vencedor. E na videoaula de hoje nós vamos tratar do novo Estatuto das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, a Lei 13.303 de 2016, publicada no dia 1º de julho de 2016, que apesar de ser extremamente recente, já está gerando uma série de divergências quanto à interpretação de sua aplicação. A lei ela regula das diversas questões inerentes à empresa pública e à sociedade de economia mista, no que se refere à gestão dessas empresas, no que se refere à nomeação para os cargos de sua gestão e também no que se refere aos processos de contratações por ela promovidos. Foi uma lei motivada pelos escândalos de corrupção que a gente vem enfrentando aí nos últimos tempos, né? Analisou essa lei no Congresso Nacional com extrema urgência, com caráter de urgência, com o objetivo de dificultar, de restringir ou mesmo de evitar que ocorram os escândalos de corrupção que ocorreram recentemente, por exemplo, na Petrobras. Bem, a videoaula de hoje, evidentemente, que não vai abordar cada um dos pontos da norma. O objetivo aqui é simplesmente destacar os pontos de divergência e levar vocês a uma reflexão sobre o assunto e, se possível, se vocês assim desejarem, trabalhar essas divergências através dos comentários por vocês inseridos aqui neste artigo, nesta videoaula e no artigo escrito que se encontra vinculado a esta videoaula. Bem, para a gente começar a tratar de cada uma dessas divergências, a gente tem que iniciar pelo final. O artigo 97 da lei, o último artigo da lei, diz claramente que a vigência da referida norma terá início na data da sua publicação. Então, não houve qualquer definição de vacatio legis na norma em questão. O artigo 97 é muito claro, diz expressamente: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, repito, não há definição de vacatio legis para o início de sua vigência. Ocorre que o artigo 91 da mesma norma, na minha opinião, com um claro intuito de definir uma regra de transição quanto à sua aplicação, ela regula que para as empresas públicas e sociedades de economia mista que vierem a ser criadas após a data de 1º de julho de 2016, a data da publicação da referida norma, a vigência da norma é imediata. Entretanto, para as empresas públicas e sociedade de economia mista que já existiam na data de 1º de julho de 2016, poderá ser observado o prazo de até 24 meses. Ou seja, o texto da lei é precisamente o seguinte: artigo 91. A empresa pública e a sociedade de economia mista, constituídas anteriormente à vigência desta lei, deverão, no prazo de 24 meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput. Muito bem, é justamente em razão desses dois dispositivos, do caput do artigo 91 e do seu parágrafo 3º, que define no caput o prazo de até 24 meses para que as empresas públicas e sociedade de economia mista promovam as adaptações necessárias para a adoção das regras reguladas na Lei Federal 13.303 de 2016 e, no parágrafo 3º, para os procedimentos de licitação já iniciados na data de 1º de julho de 2016 ou para os contratos administrativos já em execução na data de 1º de julho de 2016, a vigência das disposições nela contidas na Lei 13.303 de 2016 apenas terá início após o decurso de 24 meses. Então, no caput, na minha opinião, está dito claramente
um prazo de até 24 meses, podendo as empresas públicas e a sociedade de economia mista adotar as regras da Lei 13.303 de 2016 em um prazo inferior dos 24 meses. Entretanto, no parágrafo 3º está dito claramente que para as licitações ou contratos que já tiveram início, que já haviam se iniciado na data de 1º de julho de 2016, a aplicação das regras da Lei 13.303 de 2016 apenas terá início após o decurso de 24 meses. Bem, daí surge uma série de questionamentos. O primeiro deles: é obrigatória a observância do prazo de 24 meses para as empresas públicas e sociedade de economia mista já existentes, ou seja, elas apenas podem adotar essas regras após 24 meses? Ou, outro questionamento que surge: esse prazo de 24 meses é, na verdade, uma vacatio legis ou é uma faculdade conferida às empresas públicas para, dentro do prazo de 24 meses, adotar as regras da Lei 13.303 de 2016, ou elas apenas podem adotar essas regras após o decurso dos 24 meses, dada a natureza de uma vacatio legis conferida a esta norma, todavia, com uma forma de redação diferente. Há diversas posições sobre o assunto. Muitos doutrinadores brasileiros defendem que, na verdade, isso seria uma vacatio legis e que essas normas apenas poderiam ter aplicação após o decurso de 24 meses. Já outros defendem que se trata, na verdade, de uma faculdade, ou seja, dentro desses 24 meses, a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderia adotar as regras necessárias, poderia adaptar-se às regras da Lei 13.303 de 2016 e adotar as suas normas num prazo inferior aos 24 meses. A outra questão diz respeito aos procedimentos de licitação. Essa tem sido o maior ponto de divergência. Há quem entenda que, para os processos de licitação iniciado e para os contratos administrativos, apenas se pode aplicar as regras da 13.303 de 2016 após os 24 meses. Já outros entendem que, não iniciados os procedimentos de licitação, estaria obrigada, as empresas públicas e a sociedade de economia mista estariam obrigadas a adotar as regras da 13.303 de 2016. Bem, sobre essa questão da adoção das regras, não há muita divergência, né? O que vem gerando divergência é o que se entende por iniciado o processo de licitação. No parágrafo 3º está dito claramente: iniciados os procedimentos de licitação. O que se entende por iniciado? Iniciado um procedimento de licitação é divulgado o edital de licitação, adquirido o edital de licitação por algum licitante, ou é realizada alguma fase da licitação. Por exemplo, a fase de habilitação ou a fase de preço, a depender da modalidade. Iniciado o processo de licitação, seria realizados os atos internos ainda da licitação ou apenas após dado início à fase externa de um processo de licitação? A simples tramitação dos procedimentos internos para a instauração de um processo de licitação pode ser entendido como iniciado o processo de licitação? Bem, essa é a primeira dúvida que surge para a definição do marco inicial da adoção das regras da Lei 13.303 de 2016. Outra questão que surge é: em razão da natureza do contrato administrativo celebrado na fase após a data de 1º de julho de 2016, todavia, sob as regras da Lei 8.666 de 93, tendo em vista essa regra de transição, passado esse prazo de 24 meses de carência, vamos chamar assim,
deve a administração pública adotar as regras 13.303 de 2016, mesmo que aquele contrato, dada a natureza, por exemplo, de uma prestação de serviço de natureza continuada e esse contrato ter sido renovado, e esse aniversário dos 24 meses haver se dado na vigência desse contrato administrativo de dedicação de prestação de serviço de natureza continuada. Como deve proceder a administração pública? Pode a administração pública passar a adotar as regras da 13.303 de 2016 naquele contrato que se regeu e que estava sendo executado sob as normas da 8.666 de 93. Essas regras vão causar mudanças na natureza da contratação, vão causar desequilíbrio desequilíbrio à relação jurídica, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, vão mudar a natureza do contrato administrativo ou a natureza da prestação de serviço, o regime de execução desse contrato. Essas questões podem ser alteradas sem a anuência do contratado. Essa é a primeira dúvida. Se não houver a anuência do contratado, o que deve a administração pública fazer? Ela estará obrigada a rescindir a relação jurídica e realizar uma nova licitação. E se esse procedimento causar prejuízo, ainda assim deve a administração pública rescindir essa relação jurídica e realizar uma nova licitação desta feita sobre as regras da Lei 13.303 de 2016? Bem, são muitas as perguntas que precisam ser respondidas. Bem, eu entendo que, em havendo qualquer alteração das regras contratuais, e se essas alterações vierem a causar prejuízo para o administrado, para o contratado, sem que ele formule, sem que ele registre a sua anuência em relação a elas, eu entendo que o único direito que terá a administração pública é de rescindir essa relação para realizar uma nova contratação, desta vez sobre as regras da 13.303. Todavia, se isso causar prejuízo para o contratado, esta rescisão deverá ocorrer, mas ensejará em responsabilidade para a administração pública no que se refere à indenização do contratado, caso a administração pública opte pela rescisão intempestiva dessa relação, desse contrato administrativo. Perceba que essa regra de alteração se configura claramente como fato do príncipe e, portanto, enseja na obrigação de equilibrar a relação jurídica mantida com o contratado. Portanto, não pode a administração pública, simplesmente em razão desse dispositivo e diante da configuração do prazo dos 24 meses, adotar as novas regras, ensejando desequilíbrio da relação jurídica, ensejando prejuízos, ensejando alteração na forma de execução, ensejando mudanças na natureza do contrato, etc., tendo em vista uma nova lei ter entrado em vigor na vigência de uma relação jurídica já constituída. Deve a administração pública promover as adequações necessárias à manutenção do equilíbrio contratual e à manutenção das mesmas condições previstas na proposta de preço ofertada pelo licitante na época e, no momento da alteração, pelo então contratado. Bem, como neste momento nós estamos a apenas aproximadamente 3 meses de vigência dessa lei, dessa norma, nós não vamos encontrar ainda, neste momento, posicionamentos dos tribunais de contas estaduais ou da União quanto à referida questão. Mas vale aqui uma reflexão sobre o tema, vale a gente iniciar já o debate sobre a questão para que possamos amadurecer a ideia sobre o assunto. Por essa razão, eu trago aqui para vocês o assunto, sugiro que vocês leiam o artigo escrito e usem aqui esse espaço no nosso blog para que, através dos comentários, possamos
trocar as ideias que cada um de nós temos sobre o assunto. Então, peço a vocês, registre aqui no comentário qual é a opinião de vocês sobre o assunto e vamos travar aqui um debate para amadurecer a ideia e evitarmos uma surpresa lá na frente. Então, se vocês gostaram do tema desse vídeo, dessa videoaula, comenta aqui nesse espaço, deixa teu comentário, tua dúvida, tua sugestão. Se tiver alguma opinião, alguma sugestão de pauta, registra também aqui no comentário que nós vamos abordar a tua sugestão e fazer um artigo ou uma videoaula sobre o tema para que a tua sugestão possa ser motivo também de debate aqui no nosso blog Listante Vencedor. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima videoaula.